Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café com Teia e hoje a gente vai falar sobre autismo na adolescência. Bom, a gente sabe que muitos jovens nunca tiveram o diagnóstico de autismo quando eram pequenos, então nunca houve uma intervenção precoce desses jovens. O autismo ele foi descoberto tardiamente nesses adolescentes e outros já foram diagnosticados desde pequenininho, já sofreram várias intervenções e com isso o impacto do autismo na adolescência vai ser bem mais fácil dele vivenciar. O impacto do autismo no cotidiano da pessoa e de seus acompanhantes, que a gente observa, possui fatores tanto positivos, tanto negativos. O adolescente, independente de ter ou não autismo, ele vai viver a puberdade e aí a gente sabe que esses adolescentes, eles vão passar por muitas alterações no corpo, não só alterações físicas, mas também como alterações hormonais. E os interesses desses adolescentes, eles vão mudar, porque eles estão, né, nessa fase da adolescência. Então, mesmo tendo atraso mental, a puberdade ela vai acontecer. E esse adolescente, ele vai ter interesse sexual e para eles vai ser muito mais difícil entender como que essas alterações sociais e emocionais vão acontecer. No autista leve, as dificuldades de socialização que eram graves na infância e se esse adolescente teve intervenções, ele já criou mecanismos para sobreviver, como mecanismos o que a gente chama de mecanismos de compensação. Os autistas leves, eles conseguem lidar com essas situações, mas o moderado e o severo já é mais difícil. A inteligência dessa criança com autismo leve, ela é preservada e ele possui talentos, ele pode ter algumas comorbidades que dificultam a questão da adolescência dele, como TDAH, como TOD. Então, a convivência de um bom relacionamento social para esses adolescentes com autismo, isso vai aumentar. Então, é importante que os pais fiquem atentos. Quem é o meu filho adolescente, né? A gente vê a importância tanto da escola e da família de estar percebendo essas características. Por exemplo, esses indivíduos, eles vão começar a querer ficar só em casa, são adolescentes que não gostam de sair, são adolescentes que não têm amigos, que passaram pela escola e formaram apenas um amigo ou dois no máximo, né? São adolescentes que vão ter dificuldade a ir a shows, vão ser adolescentes que vão seguir sempre as mesmas rotinas diárias, dificuldade em ver dois lados de uma mesma situação, são adolescentes muito metódicos. Então, é comum também, nessa adolescência, eles terem dificuldades com alguns estímulos, como barulhos altos, multidões, toques, porque muitos deles têm a hipersensibilidade. Então, isso são questões que a gente deve observar nesses jovens, para saber se esses jovens estão dentro do espectro do autista ou não, para que eles possam ser trabalhados nisso. Por quê? Porque isso pode gerar nesses adolescentes um transtorno de ansiedade, porque aquilo que é muito prazeroso para outros adolescentes, para ele muitas vezes não é. Então ele começa a ter alguns problemas emocionais, ele não sabe descrever aquilo que ele está sentindo, e é muito comum a gente ver nesses adolescentes autistas transtornos de humor. Muitos têm até tendência à depressão. E eles têm uma certa imaturidade, são pessoas muito sinceras, pessoas muito honestas. Então a gente tem que ficar de olho em todos esses detalhes para que a gente possa trabalhar com esses adolescentes, para que eles não venham, que eles possam passar por essa fase da vida da melhor maneira possível e ajudar esses adolescentes a criar essas estratégias para passar por toda essa fase. Então, o olhar da família, o olhar do profissional, ele é muito importante, o olhar da escola é muito importante. Chamar esses pais e comunicar essas atitudes que possam estar fazendo com que esse adolescente, tendo o diagnóstico ou não de autismo,
vivencie essa fase da melhor maneira possível, né? Porque a gente tem muito medo desses autistas entrarem em um desses transtornos de ansiedade e desenvolverem outros comportamentos que podem dificultar ainda mais o convívio desse adolescente em sociedade. Então, ficar atento, olhar, prestar bem atenção na característica desse jovem, se ele já tem o diagnóstico de autismo, se é uma criança que apresenta um comportamento não usual, não habitual, um comportamento que está chamando a atenção tanto da família quanto da escola. Prestar atenção, procurar um médico, né, especializado, procurar um psicólogo especializado para que a gente possa caminhar com esse indivíduo da melhor maneira possível, fazendo com que ele faça dessa fase da adolescência uma fase onde ele consiga vivenciar tudo aquilo que um adolescente dito típico, né, dentro dos padrões, consegue vivenciar. Isso é muito importante porque a gente fica muito preocupada com a questão da depressão, com a questão do uso abusivo de drogas, né, com todas essas questões que podem aparecer na vida não só dos adolescentes com autismo, mas também de outros adolescentes, mas que, por características do próprio autismo, de isolamento, de não socializar, podem fazer com que esses agravantes, que essas situações sejam mais agravadas. Tá certo? Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida me manda aqui pelo direct, que eu terei o maior prazer de responder. E até o próximo Café com Teia.